Neste vídeo vamos falar sobre pensamentos que não nos deixam confortáveis. Ora, isto é um grande problema em psicologia clínica porque muitas vezes estes pensamentos não estão a ser pensados conscientemente, estão a ser pensados inconscientemente. Por isso, são eles que nos criam os medos, as inseguranças, são eles que nos condicionam. Só que como nós não nos dedicamos a eles, obviamente, não sabemos que tipo de pensamentos são. Nas consultas de psicologia clínica, nós quando vemos o estado de uma pessoa, por isso as consequências na vida atual da pessoa, um comportamento, um medo, uma repetição, um evitamento, um adiar, uma tristeza profunda, seja o que for, isto tudo é consequência de algo que nós pensamos, algo que nós sentimos, algo que nós experienciamos, não é? Ora, estes pensamentos estão todos lá, por isso nós depois andamos aqui à procura de que é que deixa a pessoa confortável ou não. Há pensamentos, obviamente, que nós racionalmente e conscientemente, se perguntarmos que pensamentos é que nos deixam confortáveis, nós sabemos, não é? O amor que têm por nós, o amor que nós dedicamos aos outros, o bem que nós fazemos, o bem que nos fazem, os nossos pensamentos positivos, isto nós sabemos. Agora, se perguntarmos quais são os pensamentos que nos deixam desconfortáveis, ou com aqueles quando nós não estamos muito confortáveis, obviamente que nós, como não nos dedicamos a eles, não temos experiência em pensá-los. O vídeo serve para nós desconstruirmos aqui um bocadinho, que é para vocês verem que tipo de gama e que tipo de raio de amplitude é que podem ter estes pensamentos na vida da pessoa. Eles só nos deixam depois desorganizados em situações em que nós temos que ser confrontados com eles, com estes pensamentos, não é? Por isso, temos que saber muitas vezes, às vezes, pensar nisto para sabermos como é que havemos de reagir quando sentirmos isto, não é? Eu vou começar aqui com alguns exemplos para vocês terem a noção. Como é que nós pensamos a nossa solidão, não é? Não é um pensamento confortável, porque nós estamos neste momento sozinhos, mas a esperança é que não estejamos no futuro. Mas e se estivermos sempre sozinhos daqui até morrermos, não é? Isto é um pensamento que não nos deixa confortáveis. E nós temos muitos medos ou muitas inseguranças disto que possa acontecer. Ora, evitamos pensar nisto, não é? Fazemos tudo para não estarmos sozinhos. Inclusive o errado. Estarmos acompanhados com pessoas que era melhor estarmos sozinhos do que mal acompanhados ou acompanhadas. Mas este é o registro, não é? A morte, não é? Pensamentos sobre a morte não é algo que nos deixa confortável. A nossa morte, nós às vezes podemos pensar nela, mas e a morte de quem nós gostamos? Podemos pensar, por exemplo, numa morte dos nossos pais, que são pessoas que pela idade, supostamente, e se tudo correr como a vida geralmente corre, partem primeiro que nós, mas não estamos preparados, não é? Para acontecer uma morte, não é? E se nos morrer um filho ou uma filha, não é? Este pensamento, então, é que nos deixa completamente desconfortáveis, porque nem queremos pensar nisto, não é? Ou, hoje em dia, pessoas têm animais de estimação se nos morrer um animal de estimação. Há pensamentos que nós não pensamos para não ficarmos desconfortáveis, porque nem sabemos pensar sobre isto. É isto que em psicologia clínica nós ensinamos as pessoas a fazer, porque se nós pensarmos nisto, não quer dizer que isto vá acontecer, porque esta também é uma das crenças das pessoas hoje em dia, que é se nós pensarmos nisto, isto pode acontecer. É uma crença. Isto não é uma realidade. É um acreditar vosso que serve para vocês sabotarem para isso e evitarem pensar em determinadas coisas. Mas nós temos que estar preparados para isto, não é? Tudo isto pode acontecer na nossa vida e nós nem sabemos como é que devemos de reagir, porque nem pensamos o que é que aconteceria se isto acontecesse, não é? O casamento, não é? Como é que nós nos imaginamos casados, se não o formos, não é? Como é que nós nos imaginamos divorciados ou divorciadas se formos casados, não é? Num casamento feliz ninguém pensa num divórcio. Mas e se o divórcio acontecer não dependendo de nós, dependendo da outra pessoa? Nós nem estamos preparados para isto acontecer, não é? E aí é sobre isto que nós temos que pensar. Porque isto cria os tais medos e as tais inseguranças que, como correm em inconsciente, só nos estão a não permitir sermos mais aventurosos, termos mais curiosidade, testarmos mais. A nossa zona de conforto é muito pequenina, não é? Nós temos que alargá-la para termos aqui mais testagem, não é? Por exemplo, dívidas e dificuldades financeiras. Quem nunca teve um problema destes, quando tem, de repente, fica totalmente desorganizado ou desorganizada, não é? Porque nunca pensou nisto. Pessoas que, por exemplo, têm dificuldades financeiras ou dívidas, não é? Têm muitas vezes também que pensar como é que será a vida delas quando este problema estiver resolvido. Porque nós também temos que impor aqui algum tipo de positividade.
porque se nós andamos sempre a pensar no negativo, ficamos pessimistas. E o problema entre a negatividade e o pessimismo é que a negatividade pode ser momentânea, é um estado de humor, e o pessimismo é uma negatividade aprendida, repetida. Por isso, é tudo mau. Vai ser sempre tudo mau. Não é? Isto é que é um pessimismo. Não é? O amor. Não é? Todos nós aprendemos o amor e experienciamos o amor de maneiras diferentes. Por isso, o que é que acontece na nossa vida se nós não tivermos um amor? Amor de companheiro, amor de filhos, amor de mãe ou de pai. Porque isto tem tudo a ver com os abandonos. De repente nós estamos felizes num casamento e alguém nos pede um divórcio e nós não sabemos lidar com isto. De repente nós temos filhos que providenciamos, cuidamos, amamos e de repente estes filhos ou filhas viram-nos as costas ou vão às suas vidas e não pensam mais em nós. Temos pais e mães que podem nos ter dado o amor e deixar de dar, ou nunca nos deram amor e de repente querem nos dar e nós nem sabemos o que fazer. Tudo isto são pensamentos que não nos deixam confortáveis, por isso temos que pensar neles. Não é? O sexo. Este sexo, então, por isso é que há tabus para não pensarmos nisto, não é? A sexualidade, por isso sexualidade é mais do que sexo. Sexualidade é carinho, a preocupação, amor, a provocação, sedução e depois há o sexo, não é? Por isso, na sexualidade, não é? Nós estamos muito pouco à vontade, porque dedicamos a sexualidade a alguém, um parceiro ou uma parceira com quem nós estamos, e esta sexualidade acaba com todas as outras pessoas, não é? E nós, muitas vezes, de repente, dedicamos a alguém e esse alguém deixa de nos querer. Podemos ser rejeitados ou rejeitadas, não é? E o que é que nós fazemos nesta situação? Muitas pessoas deixam de ter sexualidade, porque nem sexualidade própria têm, não é? O que é um erro, porque nós devemos ter sempre sexualidade própria e depois indo pontualmente na nossa vida tendo-a acompanhada quando temos alguém, mas as pessoas não. O registro é não têm sexualidade própria e têm sexualidade acompanhada quando ela acontece. Por isso, andam às vezes, mais vezes na vida, em registros de não sexualidade do que de sexualidade. E nós somos seres de relações, seres de proximidade, seres de cheiro, de toque, de agarranço. Porque quando temos isto, não pensamos nisto porque temos. Mas quando não temos, pensamos nisto tudo. E muitas vezes depois lá vêm os pensamentos negativos, não é? Ninguém nos quer, porque nós somos assim, nós começamos a viver as nossas inseguranças e os nossos medos, não é? Os segredos são pensamentos muitas vezes que não nos deixam confortáveis, porque há pessoas que sabem guardar segredos, há pessoas que guardam os segredos como se fossem delas e há pessoas que guardam os segredos vivendo aquilo como se fosse a vida delas e de repente não sabem gerir isto, não é? Ou não querem falar para não quebrar um segredo, mas não conseguem estar só com esta informação para elas, não é? Isto são pensamentos muitas vezes que deixam as pessoas muito desconfortáveis. Conforme for o segredo, obviamente, não é? Imaginem que de repente chega uma pessoa que nós amamos ao pé de nós e diz ninguém sabe disto, só tu é que sabes. Eu tenho 6 meses de vida, o médico deu-me. Nós nem sabemos gerir este segredo, obviamente, não é? Porque não podemos contar a ninguém porque é um segredo, está a ser partilhado connosco, mas de repente como é que nós vivemos com esta informação? Era melhor não a ter, obviamente, não é? Mas pronto, são situações que nós temos que lidar quando somos confrontados, não é? O abandono e a rejeição. Obviamente, nós temos que pensar nisto, porque os seres humanos, sendo seres de pessoas, de repente as pessoas podem não querer estar connosco ou não gostar de nós ou não nos querer. E nós temos que saber lidar com a rejeição e o abandono. Em psicologia clínica, o abandono e a rejeição é grande parte da maior parte dos problemas das pessoas, porque nós não temos só abandono e rejeição de pessoas. Nós podemos ser despedidos, é uma rejeição. Podemos não ser valorizados, é uma rejeição. Pode a pessoa castigar-nos com silêncios e não falar connosco. E hoje em dia há muitas relações que as pessoas passam às vezes dias sem umas a falar com as outras porque estão chateados, não é? Isto é um abandono, não é? Só que nós não pensamos nisto como sendo rejeição e abandono, não é? A mentira e o engano, não é? Também temos que ter atenção, porque muitas vezes nós só sabemos que é mentira quando descobrimos. Porque muitas vezes, muitas mentiras para nós são verdades, não é? E se o que nos dizem como sendo verdade for uma mentira, como é que nós reagimos, não é? Porque nós temos que saber lidar quando fomos confrontados com a situação, não é? E depois o egoísmo, não é? O egoísmo é um assunto que nós não gostamos de falar porque parece que educacionalmente nos educam de que quem é egoísta é mau. O que não é verdade. O egoísmo é uma defesa emocional. E eu ensino muito nas sessões de psicologia de que o egoísmo é essencial. Porque nós, sendo egoístas, conseguimos dar mais. As pessoas é que não pensam nisto.
as pessoas dão muito a toda a gente, mesmo a quem não merece. Quando na prática nós devíamos preservar, porque às vezes estamos a dar energia, estamos a dar amor, estamos a dar ajuda, estamos a dar dinheiro, estamos a dar benesses, e de repente estamos a dar a todas estas pessoas que não nos dão nada disto de volta, não é? Por isso, hão de reparar que é tipo da educação muito tem a ver também com a religião católica, que quem é egoísta é mau, quem é altruísta é bom. Só que quem diz isto geralmente são pessoas que são egoístas. Elas estão-mas a ensinar às outras pessoas que têm que ser altruístas. Ora, quem é egoísta a andar a ensinar a todos os outros que devem ser altruístas, obviamente tem um benefício, porque né, as pessoas vão lhe dar a essa pessoa e a pessoa não precisa dar a ninguém, não é? Temos que ter atenção porque tudo isto que estou a falar neste vídeo são pensamentos que não nos deixam confortáveis, mas são a base da maior parte dos nossos problemas. Por isso, como vocês veem, as consultas de psicologia clínica servem também para estas situações. Eu não estou bem na minha vida, não estou feliz, estou a repetir coisas que não me fazem bem, estou a repetir coisas com pessoas que não me acrescentam nada. Porquê é que eu estou a fazer isto? Vão às consultas de psicologia para saberem, porque vocês aprenderam a ser assim. Mas a psicologia clínica, neste caso, ensina a desaprender. E quem desaprende maus hábitos e más companhias, geralmente fica mais feliz. Pensa lá nisso.